Começou. Gente, então vamos lá, né? Nós estamos falando sobre memória coletiva. Nós sabemos que existe uma memória individual, que é quando eu, né, tenho minhas próprias experiências, vou construir dentro da minha cabeça. E temos também a memória coletiva, que são todos os fatos históricos que me fazem entender muitas coisas até eu chegar aqui. Algumas das coisas que vocês me citaram como uma memória coletiva seria independência, que a gente faz um link com o quê? Independência do Brasil. JK, que é o Juscelino Kubitschek, tem a ver com memória coletiva. O que mais? Dom Pedro I, Egito, Napoleão, Revolução, Cristóvão Colombo, pré-história, escravos e história em geral. Então tudo isso que a gente colocou aqui, se a gente fosse usar o quadro inteiro para a gente citar a memória coletiva, daria para colocar? Não, porque é muita coisa. E que mais? Se a gente pensar aqui, porque olhando por este ângulo que vocês falaram pra gente, por que é mais fácil lembrar a história pelo nome de pessoas? Porque se você falar aqui, você falou muitos nomes. Você falou Cristóvão Colombo, você falou Dom Pedro I, Napoleão Bonaparte. E por que o nome das pessoas te fazem lembrar, remete à história? Né? Por que isso acontece? E, de fato, tudo bem, eu sei que existe esse nome, é um nome histórico, mas, de fato, o que você sabe sobre essa pessoa? Por exemplo, o que você sabe sobre Cristóvão Colombo, já que você citou Cristóvão Colombo, Gabriel? O que você sabe sobre isso? Eu sei que ele era um explorador. Explorador. E eu acho que ele ia para as Índias Orientais. Né? Índias Orientais. Isso é o que ele sabe, né? Alguém citou Dom Pedro I. Quem citou Dom Pedro I? Quem foi? Ana Beatriz. Ana Beatriz, por que você citou Dom Pedro I e o que você sabe sobre ele? Ele porque foi sobre bastante, assim, na história. Por causa da história. Mas o que marcou para você Dom Pedro I? Ele era quem? Ele era de que cidade? Ele era de que país? Tá vendo? Raso. É um conhecimento muito raso. Tem que se aprofundar dentro da história. Por exemplo, Napoleão Bonaparte. Quem falou do Napoleão? O Gabriel também. Então me fala, quem é esse ator histórico? Napoleão Bonaparte? Era um francês. Era francês. Participou da Revolução Francesa. E ele, depois das derrotas dos espanhóis, aí ele virou tipo o rei da França. Sim. Isso é o conhecimento que ele sabe sobre Napoleão Bonaparte. Então, ele citou uma coisa que alguém citou aqui, Revolução Francesa. O que vocês sabem sobre a Revolução Francesa? O que isso impacta na nossa vida? Por que se fala? Por que eu assisto filmes e falo sobre a Revolução Francesa? Ah, sei lá. Não é assim. Você tem que entender a história para você entender o seu presente e o seu futuro. É para isso que serve a história. Então, por exemplo, do conhecimento que você colocou aqui, ainda é raso. Porque você já está no 5º ano. Ano que vem você vai para o 6º. Então eu tenho que ter uma bagagem de construção histórica. Eu tenho que saber o porquê que aconteceu, como aconteceu. Isso está acontecendo ainda hoje na minha vida? E essas guerras que acontecem, que está acontecendo agora? Onde que está acontecendo guerra agora? Que está passando no jornal? Na Rússia. Aonde? Ucrânia, Israel. Isso, exatamente. Olha só como é isso que é, gente, é isso que a história faz. Como é que uma coisa que começou há tanto tempo atrás, por que ela traz esse impacto na minha vida hoje? Por que hoje eu ainda estou assistindo coisas sobre isso? Por quê? Alguém sabe me responder? Porque vai ser um momento histórico do mundo. Porque vai se tornando um momento histórico, porque vai sendo registrado, porque faz parte da sua vida, porque você tem que saber falar sobre isso, porque isso é história. E é isso que a história faz com a gente. Ela nos traz argumentos, ela nos torna crítico. E eu sei por que tem no meu calendário todos aqueles feriados que tem a ver com história. Quais os feriados no calendário que tem a ver com coisas históricas? Tiradentes, o que mais? Independência do Brasil. 7 de setembro, o que mais? Maria da Penha, Tem a ver com leis, o que mais? Foi dia 21 de abril. Isso. Então, assim, quando a gente fala de Tiradentes. Só um pouquinho. Quem foi? Rafael, já vai. Gente, quem foi Tiradentes? Ele era contra os esportes. Tá.
quem foi Tiradentes? Como que ele morreu? Ele Morreu enforcado, a gente acabou de ver. Tia, foi em Minas Gerais. Minas Gerais, tá dentro de Minas. Né? Ele morreu enforcado. Tia, ele não concordava sobre as leis daqueles lá. E ele queria lutar sobre o seu povo. Então foi por isso que ele foi Então, enforcado. gente, ó, a Cecília tá falando uma história aqui sobre Tiradentes. Aí, se você não souber a história, será que você vai concordar com ela? Será que o que ela tá falando é certo? Será que eu não vou ficar passando uma história que não existe pra frente porque o colega falou? Então é para isso que serve a história. Eu tenho que estudar o meu passado para poder passar para frente fatos que são reais, que tiveram registros. Entenderam? Então, assim, a partir de hoje eu preciso que vocês tenham uma visão diferenciada, tá? Pesquisem, sejam pesquisadores, peguem livros antigos, tá? Porque também são fontes. Ali a gente tem uma enciclopédia Barça, né? Antiguíssima. Né? Que tá bem, pega ali, Samuel, pra mim. Vou mostrar, ele tá aqui, ó, uma professora. Então, assim, a gente utilizou isso na nossa aula pra gente fazer a comparação. Será que isso ainda continua sendo aqui do lado de cá, Samuel? Já foi. Pronto, acabou.